alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós aqui não reproduzimos o texto da revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E, em razão disso, nós elaboramos um texto, nós temos também os slides, para que os irmãos não fiquem perdidos, né? No roteiro, os irmãos vão encontrar no texto e nos slides. E, portanto, os irmãos poderão melhor acompanhar a nossa exposição. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e mais informações a respeito da lição. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder perguntas ali, não é da nossa responsabilidade, não é a equipe do portal que estará fazendo isso. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se você estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Também o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos a respeito desta lição. E também disponibiliza textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola dominical. Mas isto é apenas a preparação da aula da escola dominical. A escola dominical ela se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nós estamos ainda no primeiro bloco do trimestre, que são as profecias de Ezequiel antes da queda de Jerusalém, antes da destruição do templo, quando ele é o atalaia de Deus, aquele que avisa o povo do juízo iminente. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. A responsabilidade é individual. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A responsabilidade é individual. Hoje nós iremos estudar o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel foi levantado por Deus para alertar o povo do juízo iminente. E já na lição passada, nós vimos que o profeta Ezequiel foi usado por Deus para desfazer desfazer um provérbio que estava ali, um ditado que era tido como verdade, que era: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Era um ditado
que dizia que as profecias que falavam do juízo eram muito antigas, já muita gente tinha falado que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, e nada disso tinha acontecido, porque não ia acontecer, porque Deus havia escolhido Jerusalém e havia mandado construir o templo, e, portanto, a cidade e o templo seriam indestrutíveis por causa da aliança que havia entre Deus e Israel. Era um ditado popular que era repetido, inclusive, pelos falsos profetas e que não tinha base bíblica nenhuma. E Deus, então, levantou o profeta Ezequiel com profecias para desmentir este fato. E nós vimos nas duas lições passadas como este ditado foi desmentido pelo profeta Ezequiel. Hoje, nós temos um outro ditado daquele tempo que vai ser desmentido pelo profeta Ezequiel. Havia um ditado que dizia o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse era o ditado que corria naquele tempo, nos dias de Ezequiel, entre o povo. O povo dizia que estava sofrendo as consequências dos pecados dos seus pais. O povo estava num processo que hoje os psicólogos chamariam de autoengano. Eles não assumiam que eram pecadores e punham a culpa das dificuldades que estavam sofrendo. Lembrem-se que neste período aqui que Ezequiel está profetizando, já havia ocorrido algumas deportações, alguns judeus já estavam cativos na Babilônia, inclusive o próprio Ezequiel. Zedequias, o rei, havia quebrado seu acordo com Babilônia, procurado aliança com o Egito, e Nabucodonosor já tinha resolvido destruir Jerusalém. O povo estava cercado em Jerusalém. Havia uma escassez, né? A cidade sitiada pelo inimigo. Estavam em guerra, passando por muitas dificuldades. Nós vemos essas dificuldades lá no livro do profeta Jeremias. E o povo, em vez de se arrepender dos seus pecados, estavam dizendo que estavam sofrendo as consequências dos pecados dos seus pais. E aí tinha esse ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quando a gente come uma fruta verde ainda, fica aquela sensação na boca, né? Aquela coisa assim, ruim. Né? E é isso que os judaítas diziam. Nós estamos pagando pelos pecados dos nossos pais. Nós somos direitos. Nós não temos culpa. Nós somos inocentes. Mas Deus está jogando sobre nós o pecado dos nossos pais. É uma tendência de todo pecador, é colocar a culpa em alguém. Isso aconteceu logo no primeiro pecado. Adão colocou a culpa em Eva, que colocou a culpa na serpente. Eles não tinham culpa nenhuma. Aliás, veja bem que Adão depois pôs a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Essa é a tendência do homem no pecado. Ele não reconhece o seu erro e põe a culpa em alguém. E esse ditado popular tinha este objetivo, era o autoengano. E Deus, então, vai levantar o profeta Ezequiel para mostrar
que este ditado não tem razão de ser. Não existe a responsabilidade pelo pecado do outro. Como diz o título da nossa lição, a responsabilidade é individual. Agora, como toda mentira que tem origem sempre no diabo, esse ditado popular não surgiu por acaso. Esse ditado popular, ele tem uma raiz numa má compreensão de pelo menos duas palavras provenientes de Deus. A primeira, que era mais imediata, é o que nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 15. Jeremias, no capítulo 15. O profeta Jeremias, que profetizava na época de Ezequiel, começou um pouco antes, né, de Ezequiel, mas é do mesmo tempo, desse tempo do juízo. Jeremias havia proferido a seguinte mensagem para o povo. Jeremias, capítulo 15, versículo 3. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, veja, o próprio profeta Jeremias diz para o povo que, por causa dos pecados cometidos nos dias de Manassés, e Manassés foi o pior rei que houve em Judá. 55 anos de reinado, ele matou seus filhos, sacrificou seus próprios filhos para Moloque, se envolveu com toda feitiçaria, com toda idolatria, colocou ídolos no templo. Ele foi um rei terrível. E foi ele quem levou o povo a uma idolatria escancarada e ilimitada e irrestrita. Então, a partir de Manassés, a idolatria aumentou muito no meio do povo. E interessante, Manassés se arrependeu, mas o povo continuou na prática. Tanto a Bíblia diz que quando Manassés se arrependeu, tirou todos os ídolos do templo, abandonou a idolatria. Quando ele morre, o seu filho Amon volta às mesmas práticas. E olha que Amon reinou só 2 anos, mas ele reintroduz todas as práticas. E quando Amon morre, quem assume é Josias, tinha apenas 8 anos de idade, mas com 18 anos ele começa a servir a Deus, ele abole toda a idolatria, mas quando Josias morre, o povo volta novamente à prática da idolatria, como estava nos dias agora de Jeremias e de Ezequiel. Totalmente envolvidos com a idolatria. Então, quando Deus fala que eles seriam levados ao desterro por causa de Manassés, não é porque Deus estava punindo os pecados de Manassés no povo, ou dos dias de Manassés, que seriam aí os avós e bisavós dos judaítas dos dias de Ezequiel, que Deus agora estava punindo pelos pecados que os avós e os bisavós haviam praticado. Não, é que os judaítas dos dias de Ezequiel e dos dias de Jeremias, desses dias, continuavam a fazer o que os seus avós e bisavós haviam feito. Os avós e bisavós haviam introduzido
Por causa de Manassés, a idolatria escancarada, ilimitada e continuada. E o povo, os filhos, os netos, estavam repetindo o que aprenderam com os outros reis, com os avós, com os pais. Então, não é que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. É porque os próprios filhos também estão comendo uvas verdes. Os irmãos vejam como há uma distorção. Deus disse que Manassés havia passado todos os limites e o povo o havia seguido. Manassés se arrependeu, mas o povo continuou no mesmo pecado. Quando Manassés morre, Amon volta a praticar as mesmas coisas, mesmo tendo sabido que Manassés foi até preso, levado para a Babilônia. Mesmo diante do arrependimento do pai, o filho preferiu copiar o exemplo pecaminoso do pai. Então, não é que ele foi morto, não porque o pai pecou, mas porque ele preferiu viver como seu pai tinha vivido no pecado. E o povo, mesmo diante de Josias, preferiu voltar ao pecado. Então, baseando-se na profecia de Jeremias, mas distorcendo, eles tinham este ditado. Mas, além de Jeremias, esse ditado pensava ter base numa palavra que Deus deu a Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Vamos ler a partir do versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Este finalzinho aqui da palavra de Deus, quando Deus se apresenta a Moisés, lá no Monte Sinai, quando Moisés foi interceder pelo povo, porque o povo havia cometido o pecado do bezerro de ouro. Então, veja bem a circunstância, o contexto desta aparição de Deus. Moisés estava intercedendo pelo povo, com medo que o povo fosse destruído, porque havia quebrado os 2 primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Eles tinham feito um bezerro de ouro e dito que este bezerro era o Deus que os tinha tirado do Egito. É neste contexto que Deus aparece. E veja que os doutores da lei, os rabinos judeus, eles dizem que aqui estão os 13 atributos da misericórdia. Deus se apresenta como Deus da misericórdia. E aí nós temos os 13 atributos. Jeová, o Senhor, misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência, grande em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, que perdoa o pecado, que perdoa a transgressão, que ao culpado não tem por inocente e que visita a iniquidade
dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, aqui, nós temos os 13 atributos da misericórdia de Deus. Deus está mostrando, porque Moisés foi pedir o perdão do povo, e Deus perdoou o povo, deu novas tábuas da lei para o povo. Mas, aqui, quando ele diz que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, ele não está dizendo, em hipótese alguma, que os filhos vão responder pelos pecados dos pais. O que Deus está dizendo aqui é que ele é tão misericordioso que as consequências do pecado ele limita até a quarta geração. Ele promete limitar as consequências do pecado do povo até a quarta geração. Porque o pecado, irmãos, ele gera consequências. Eu me lembro, certa vez, um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que havia se convertido, mas ela era usuária de drogas. E quando ela se converteu, se casou, e seu filho nasceu sem cérebro. E quando houve o nascimento da criança, o médico chamou o casal para dar a triste notícia, e ele então pergunta para os dois, para o casal: vocês usam drogas? E aí o rapaz disse: não, eu já usei. Aí ele disse: então por isso seu filho nasceu sem cérebro, como consequência da sua intoxicação aí, do tempo que você usou as drogas. Pecado gera consequências. E Deus, na sua misericórdia, diz a Moisés que vai estancar as consequências até a quarta geração. Isso era uma promessa que ele fazia a Israel. Porque, na verdade, o pecado gera consequências. E todos os dias, vá a um cemitério se você tem alguma dúvida. Todas as pessoas que morrem, morrem como consequência do pecado do primeiro casal. A morte física é uma consequência do pecado de Adão e de Eva, que perdura até os dias de hoje. Então, esta ideia de que os filhos, que os pais comem uvas verdes e os filhos é quem botam, os dentes dos filhos é quem botam, não tem base bíblica. É um pensamento equivocado de que Deus pune as gerações seguintes pelos pecados cometidos pelos seus pais. E, irmãos, mesmo depois dessa profecia que nós estamos analisando aqui de Ezequiel, este pensamento perdurou no meio dos judeus. Até mesmo dos discípulos de Jesus. Veja lá, João, capítulo 9, Evangelho segundo João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Para que nascesse cego. Veja que os discípulos ainda tinham a ideia de que, por causa do pecado de alguém, alguém poderia sofrer. É verdade que aqui também pode ser verificada a questão das consequências. Mas havia este pensamento, como ainda há hoje. Hoje, existem aqueles que falam da maldição hereditária, do castigo hereditário, que você precisa quebrar as maldições. Isto tem base neste ditado.
Deus não é injusto. Deus não pune alguém por um ato cometido por outrem. Por isso que o título da nossa lição é A Responsabilidade é Individual. E quando falamos em responsabilidade, essa palavra responsabilidade vem do latim responsabilitas. E responsabilitas vem de respondeo. E respondeo vem de expondeo. O contrato mais antigo de Roma, do direito romano, era chamado de nexum. Este contrato era, no início, depois ele passou a ser uma fórmula contratual geral. Mas, no início, este contrato era alguém que tomava um dinheiro emprestado, ou tomava um empréstimo, e prometia, caso não pagasse, tornar-se escravo do credor. Então, esta promessa era solene, né? Porque a pessoa abria mão da sua liberdade. Então, de uma forma solene, aquele que estava emprestando perguntava: expondeu, expondeu, quer dizer, promete. E aí, na resposta, aí ele dizia: respondeu, respondeu. E aí, então, ele se vinculava àquela obrigação. Caso ele não cumprisse, ele era escravizado. Então, responsabilidade é uma manifestação de vontade, é um exercício da liberdade e do livre-arbítrio. Quando alguém assume o compromisso de cumprir algo. Essa é a ideia de responsabilidade. É por isso que nós costumamos dizer que o livre-arbítrio é uma corda que tem duas pontas. Uma é a liberdade, outra é a responsabilidade. Se você promete, tem que cumprir. Se você escolhe, você sofre as consequências da sua escolha. E aí é que vem a famosa lei da ceifa. Aquilo que você semeia, você colhe. O que está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aqui nós temos tranquilamente a ideia da responsabilidade, é o livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher, mas você se vincula pelas escolhas que você faz. E aí surge a responsabilidade. E a responsabilidade ela é individual, porque ela é decorrência da manifestação da minha própria vontade. Quando eu falo indivíduo, a palavra indivíduo quer dizer aquilo que não pode ser dividido. É a pessoa em si. E aí, Deus diz pelo profeta, Ezequiel 18:3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Eis que todas as almas
são minhas. E aqui Deus vai lá no ponto. Ele diz: todo homem é uma alma. E a alma é aquilo que me faz diferente do irmão. É aquilo que me torna um indivíduo. A alma é a sede da minha personalidade. Corpo, nossos corpos são iguais. Todos nós temos um cérebro, temos um fígado, temos um coração, temos 2 pulmões, temos um estômago. As substâncias químicas produzidas pelo estômago no meu corpo são as mesmas do seu corpo. Tanto que pode haver até transplante de órgãos, porque os nossos corpos são iguais. O nosso espírito é igual. Todos nós temos a consciência, temos a fé. Todos nós nos ligamos a Deus pelo Espírito. Mas a alma, ela é diferente de cada um. Caramuru é diferente de João, que é diferente de Maria, porque nós somos almas diferentes. E Deus já vai no ponto. Todas as almas são minhas. Cada um é diferente. Cada um é um indivíduo. E na alma nós temos a vontade, a sensibilidade e a razão, o intelecto. É na alma que está a vontade. E é na vontade que nós fazemos a escolha. E a escolha nos traz a responsabilidade. Cada um dará conta de si. A salvação é individual. Os pecados cometidos são individuais. E cada um responderá pelo que faz, pelo que fez, pelo que fará. Não são os pecados dos nossos pais que nós pagaremos. Não. Nós pagaremos pelo nosso próprio pecado. O próprio Jeremias, que é dessa época, não é? Ele mesmo tem um versículo que é muito conhecido de todos nós, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cada um de nós vai ter que prestar conta dos seus próprios pecados. Ninguém vai pagar pelos pecados dos outros. É por isso que aquela ideia do pecado original tem que ser bem compreendida. O pecado original, na verdade, é a natureza pecaminosa que passou de Adão para os homens. Nós todos somos criados à imagem e semelhança de Adão. Nós todos temos a natureza pecaminosa. Mas ninguém vai pagar pelo pecado de Adão. Adão vai pagar pelo seu próprio pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. Portanto, nós iremos pecar inevitavelmente. Mas nenhum de nós vai pagar pelo pecado de Adão. Eu vou pagar pelos pecados de Caramuru, de que se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É por isso que Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá.
A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o princípio da responsabilidade individual. Quando Deus fala em alma, está falando do indivíduo, porque a alma de cada um é diferente. E a alma que peca, ela morre. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo deixa isso bem claro, né? Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a alma que peca, morre. O salário do pecado é a morte. E o que é morte não é desaparecimento, não é aniquilação. Morte é a separação de Deus. O pecado gera a separação de Deus. Então, quem peca está separado de Deus. Este é o primeiro princípio. A responsabilidade é individual. Quem peca, morre. Cada um responde pelos seus próprios pecados. Aí Deus continua dizendo: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à sua mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Quem é obediente à palavra de Deus, quem pratica juízo e justiça, ele vive, ele tem comunhão com Deus. E nós já vimos aqui em Paulo que esta comunhão só se faz por Cristo Jesus. Ezequiel não fala disso porque ele estava na lei ainda. E a lei determinava quem fizer estas coisas certamente viverá. Então, o justo é aquele que obedece a Deus, aquele que está em comunhão com Deus. Ele não pecando, ele tem vida, ele tem comunhão. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo e assim por diante, porventura viverá? Não, não viverá. Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Veja que a justiça do pai não livra o filho. Se o filho peca, se o filho é pecador, ele morre, porque a alma que pecar, essa ele morrerá. A justiça do pai não se transmite para o filho. Não há méritos, não há transferência de virtudes. É por isso que você não pode pedir para um santo. E a santidade desse santo se transmite para você. Não. Não. Cada um responde pelos seus próprios pecados. E continua Deus falando através do profeta Ezequiel. E vamos supor que esse filho ladrão tal tem um outro filho, que aí seria o neto. E o neto passa a viver como avô. Exatamente o que o povo dizia, como eu disse, a respeito da profecia de Jeremias. Eles diziam, olha, os nossos avós pecaram e nós estamos respondendo pelo pecado deles. E o profeta aqui desmente este pensamento. O avô era justo. Ele vive. Ele está em comunhão com Deus.
O filho é pecador. Ele morre porque a justiça do pai não passa para ele. E o neto? O neto passa a imitar o avô, não imita o pai. O neto vive, não por causa do avô, mas porque ele está observando a lei de Deus. Cada um responde pelos seus próprios atos. É isso que Deus está dizendo. Esse é o primeiro princípio que Deus diz. Cada um responde pelos seus próprios atos. Mas aí Deus vai passando à frente. Ele traz um outro princípio da responsabilidade individual. E só completando aqui esse primeiro princípio, está lá no versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas agora existe um novo fator que Deus vai colocar em ação. É o fator tempo. O fator tempo. Deus é atemporal, ele é eterno. O ser humano, aqui na Terra, ele está debaixo do tempo, ele é criatura. Toda criatura tem início de existência. E nós, como seres humanos, nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é que nos distingue dos outros. E esta alma, ela fica um tempo debaixo do tempo. Ela fica um tempo na Terra para depois ir para a eternidade. Então, existe um outro fator com relação à responsabilidade. É o fator tempo. E este fator tempo permite a conversão. E aí é o que Deus explica. Eu e você, como fomos feitos para a eternidade, eu e você temos dentro de nós a eternidade. Lá em Eclesiastes 3:11, e eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, que também é outra versão oficial das Assembleias de Deus, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então veja que Deus fez o homem e pôs a eternidade no seu coração. Então nós somos chamados à eternidade. Passamos um tempo aqui na Terra. E por isso a conversão é possível. A mudança é possível. Mas como a eternidade está no nosso coração, a eternidade tem a ver com o momento presente. O que é a eternidade? É o presente sempre. Deus é eterno e para Deus há sempre presente. O homem tem que entender que a sua situação espiritual é a situação presente. E aí é que Deus está dizendo. O segundo princípio da responsabilidade é que a responsabilidade é aferida no momento presente. O passado nada representa. O futuro também não. Veja, o passado já não existe. Passou. O presente é o que existe. Então, a nossa responsabilidade é aferida no momento presente. Por isso, Deus diz: não adianta você fazer o bem, ser fiel a Deus toda a vida
E no momento em que você vai morrer, no momento que você passa para a eternidade, você peca. Todo o bem que você fez no passado não é levado em conta, porque a responsabilidade é aferida no momento presente. E esse presente, na hora que você passa para a eternidade, se torna eterno. O presente, que já é um reflexo da eternidade, ele se torna imutável quando você passa para a eternidade. Na eternidade não há mudança. Então, se você fez o bem toda a vida e peca, e nesse pecado você passa para a eternidade, você está morto. Você está condenado. E o mesmo acontece do contrário. Se você pecou a vida toda, mas se arrepende do seu pecado, pede perdão, e Deus é misericordioso, ele perdoa, e você passa para a eternidade, você é justo. Todo pecado que você cometeu no passado não conta, porque houve perdão. Lembra do ladrão da cruz? Ele viveu a vida de pecado. Ele mesmo confessa o seu pecado. Diz que estava morrendo corretamente pelo que ele fez. Mas ele pediu perdão. Ele se arrependeu dos seus pecados e foi salvo. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todo o tempo de pecado dele não foi levado em conta. Deus então diz para o povo: não só o pai não passa o pecado para o filho, nem a justiça para o filho, como o seu passado não é levado em consideração. Só o presente. Deus deixa bem claro. Versículo 21 do capítulo 18 de Ezequiel. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Por que o ímpio, se converter, ele é salvo? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus se manifestou a Moisés lá com os 13 atributos da misericórdia. Deus quer que os homens se salvem. O propósito de Deus é a salvação, não é o castigo, não é a perdição. Deus quer salvar. Por isso, quem se arrepende é salvo, independentemente do que tinha feito. O povo dizia, mas isso não é certo. Quem diz o que é certo, o que não é Deus. E é certo por quê? Porque o propósito de Deus é a salvação do homem. E os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Se o homem se arrepende, ele é salvo. Alguém diz, então ficou de graça o pecado. Não, não ficou de graça. Não ficou de graça? Primeiro, porque as consequências do pecado perduram. As consequências materiais aqui na Terra, elas perduram. Veja o caso de Davi. Davi se arrependeu, foi imediatamente perdoado. Mas as consequências do seu pecado o seguiram até o fim da vida. Aliás, se reproduziram além do final da sua vida. Porque ainda ficou o problema do Joabe para o Salomão resolver. Veja,
Primeiro, não fica de graça as consequências do pecado, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A lei da ceifa existe e é aplicada por Deus. Mas segunda coisa, não ficou de graça por causa da expiação. Os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não ficou de graça o pecado, não. Deus se fez homem para derramar o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Por isso que quem profana o sangue de Jesus, quem pisa novamente no sangue de Cristo, deliberadamente pecando, já tendo sido perdoado, não tem perdão. Porque o sangue de Jesus foi derramado. Então o pecado não ficou de graça, não. Você paga pelas consequências dos seus erros aqui na terra. E o sangue de Jesus foi derramado para que nós tivéssemos o perdão. E se a pessoa fizer justiça o tempo todo, e no presente ele peca, ele se perde. Olha o que diz Deus. Mas desviando-se o justo da sua justiça, Ezequiel 18:24, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. A mesma coisa. Se eu fiz tudo bem e na hora final eu peco, eu me perco. O que foi feito antes não vai ser contado. Por quê? Porque o que vale é o momento presente. Quem se desvia dos caminhos do Senhor faz de Deus um mentiroso, nega a redenção, nega o perdão, nega as bênçãos. Ofende a Deus que o perdoou. É um ingrato. Ele é gravíssimo isso. E Deus diz: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Quem somos nós para dizer se Deus faz direito ou não? Deus está dizendo como é a dinâmica da responsabilidade. E nós devemos nos amoldar a Ele. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Quem é o capo para reclamar do oleiro? Quem é a criatura para reclamar do Criador? Nossos caminhos não são direitos. Nós somos pecadores. E devemos agradecer por termos um Deus compassivo e misericordioso, que abre a oportunidade para que eu e você nos convertamos. Porque Ele quer o nosso bem. Ele quer a nossa conversão. Por isso, cada um cuide de si mesmo. Cada um se queixe dos próprios pecados. Você não está pagando pelo pecado de ninguém. E Deus quer a sua salvação. Quer perdoar. Mas para haver perdão é preciso haver arrependimento. E depois é preciso haver perseverança. Porque se nós nos desviarmos, estaremos perdidos. É isto que Deus nos ensina. A responsabilidade é individual e está sujeita ao momento presente. E tudo isto porque Deus é amor, porque Deus quer nos salvar. E para nos salvar, Ele pagou o preço dos nossos pecados com o sangue de Jesus. Amém.